Olá, eu sou a professora Nana, este é o Português das Gramáticas e o porquê deste vídeo é que eu vou corrigir com você algumas questões da banca IDCAP, que eu estou fazendo essa revisão aí nos próximos 30 dias, porque haverá a prova desta banca na Serra, no Espírito Santo, no dia 28 de julho de 2024. Então, eu estou trazendo algumas questões, alguns conteúdos que a banca está exigindo para o português geral, ou seja, o português que vai ser cobrado em todas as disciplinas, para todos os cargos. O conteúdo de hoje que eu escolhi é o conteúdo gêneros textuais e tipos textuais, e eu trouxe apenas 3 questões para mostrar para você como que a banca IDCAP cobra o gênero textual e o tipo textual nas provas dela. E aqui, o questão 1, questão 2 e 3 são grifos meus, porque eu peguei essas 3 questões de 3 provas diferentes. Então, questão 1 é por conta minha mesmo, eu que escrevi dessa forma. Então, vamos aqui à primeira questão deste vídeo. Se você, inclusive, vai fazer essa prova ou sabe de alguém que vai fazer, já envia este vídeo, compartilha, comenta o que você quer ver aqui embaixo, qual a sua maior dificuldade, que eu posso trazer um vídeo para você nos próximos dias. Este é o terceiro vídeo, teremos depois deste mais um total de 27 vídeos, ok? Então, aqui na questão 1 de uma prova que a banca elaborou, temos aqui: gêneros textuais são as diferentes formas de texto usadas para transmitir as mensagens que pretendemos enviar aos seus receptores. São exemplos de gênero textuais: crônicas, contos, notícias, bilhetes, listas de compras e receitas. Então, o que é que a banca está nos mostrando? Ela mostra pra gente o que são os gêneros textuais. Então, a grosso modo, a principal diferença entre um gênero textual e um tipo textual é que os gêneros, de modo geral, eles são todos os textos que você tem conhecimento no mundo. Por exemplo, desde uma carta até um bilhete, todos os textos que você consegue imaginar, visualizar, nós chamamos de gêneros textuais, como as músicas, gêneros musicais. E aí os tipos são o modo como esses gêneros textuais, ou seja, essa gama enorme aí de textos, eles se apresentam. Eles podem se apresentar de diversas formas. Pode ter uma forma um pouquinho mais narrativa, descritiva, injuntiva e por aí vai. Então, de modo geral, os gêneros têm uma maior gama, no caso, no mundo, enquanto os tipos textuais não. Eles têm poucas quantidades em relação aos gêneros textuais. E aqui eu achei muito interessante que a banca pegou essa informação de toda a matéria, que é um dos principais sites de língua portuguesa que nós temos. E aí agora vem a questão: marque a alternativa que identifica corretamente o tipo de texto. E aqui é mais um grifo meu para você ver como que a banca cobra a questão do tipo de texto. Ou seja, qual é o tipo de texto? Quais características tipológicas este trecho aqui apresenta? Um grupo de professores da rede pública tem unido forças a fim de questionar as formas de ensino, consideradas tradicionais e ultrapassadas frente ao mundo contemporâneo. A iniciativa visa a construir conjuntamente alternativas para despertar novamente o interesse dos alunos na escola. Uma das possibilidades levantadas é aliviar o uso das novas tecnologias do cotidiano, que seriam celulares, videogames, etc., como ponto de partida para as aulas. Aí a banca quer saber qual que é o tipo textual deste trecho que acabamos de ler. E aqui temos a referência, inclusive, do texto, que foi retirada do uol.com.br, e a letra A diz: ele é um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, aquele texto que apresenta ali uma ideia, traz para a gente alguma informação com argumentação, né, um argumento para defender essa ideia. Letra B, será que ele é só um texto dissertativo expositivo, ou seja, traz uma ideia, expõe essa ideia sem trazer argumentação? Ele é injuntivo, que é aquele texto que traz, por exemplo, é o texto típico das receitas que traz ali pra gente como que deve ser feito e a gente tem que seguir a risca porque está no texto? Ou letra D, ele é narrativo. E aí, qual opção que você marcaria se fosse o momento da sua prova? Marca aí no seu caderno, volta para o vídeo para você conferir a correção. E aqui, já voltando, nós vimos que aqui, este trecho só nos mostra que um determinado grupo de professores da rede pública decidiu fazer ali uma manifestação, né? Questionar as formas de ensino. E aqui eles trazem ali algumas questões que poderiam vir para o ensino de modo que facilitasse esse ensino. Então, a opção correta, segundo o gabarito, e eu concordo com o gabarito, é o texto dissertativo
expositivo. Veja, ó, só fala que um grupo de professor tem unido forças e aqui traz também, ó, para que serve essa iniciativa deles e, inclusive, o que é que eles trazem, né, para essa iniciativa aí, para melhorar o ensino. Então, é um texto dissertativo porque expõe ali, né, uma informação, traz uma informação e é apenas expositivo porque não teve nenhuma ideia ali de argumentar, de tentar defender ali o ponto de vista. Próxima questão. O texto é enorme, então a gente já vai diretamente aqui para qual que é o enunciado da questão de modo geral. E novamente é uma questão que pede qual a tipologia textual deste fragmento aqui anterior. Então vamos lá. 2. Sobre a estrutura dos componentes textuais deste instrumento avaliativo, que é este texto aqui, que a gente vai ler logo em seguida, marque a alternativa que identifica corretamente a tipologia textual. E que a gente vê, será que ele é uma narração com narrador personagem? Então a gente já vai ficando esperto. Será que ele é um texto com descrição subjetiva? Será ainda que ele é um texto com narração, com narrador observador? Né? Aquele texto em que há uma história por trás da narração, uma narrativa por trás, em que quem narra está observando o que ele está contando. E a dissertação, que é um texto com defesa de ponto de vista, portanto, argumentação? Será que sim? Vamos analisar aqui agora o texto. O texto começa assim, ó, um pouco da história do magistério. E aqui temos alguns tópicos. Temos, deixa eu ver, um total de 6 tópicos. Então, é um texto grande, a gente já tem que ir com uma leitura mais centralizada, focada. O magistério surgiu por meio de um decreto de Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827, que determinava que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Sempre foi visto como uma das mais sublimes profissões, passando a visão de que o profissional que atuasse no magistério era uma pessoa passiva e amorosa, que trabalhava por amor. Então, aqui faz uma contextualização sobre o surgimento, né, da história do magistério. Essa visão histórica, e diga-se de passagem, retrógrada, foi sendo deixada de lado para assumir um papel de profissional capacitado, que não bastava boa vontade e amor. Por outro lado, o magistério também deixou de ser visto como uma profissão de respeito e o seu conceito caíra na marginalização da sociedade. O acesso à educação era restrito apenas aos filhos dos burgueses, o que não mudou muito dos dias atuais, se não fossem as políticas públicas para acesso da universidade a todos. Enfim, apenas pessoas ricas tinham condições de contratar educação para seus filhos. Esse olhar mudou um pouco, deixando ainda muito a desejar. Mediante a atual conjuntura política e a crise educacional em que o país vem vivendo, muito se fala em formação continuada dos professores como uma das grandes apostas para uma escola pública de ensino e, consequentemente, o ensino de qualidade. Porém, não se estuda nenhuma política pública para a valorização do professor. Deixou de ser uma profissão endeusada para ser odiada. Os profissionais da educação sofrem descasos desde o sucateamento do governo federal e estadual e da própria sociedade que tanto necessita desses profissionais, porém não os reconhece. Portanto, como os profissionais da educação têm sido vistos pela sociedade e pensando nisso, esse texto visa discutir conceitos de profissionalização, profissionalismo e profissionalidade, além de uma revisão das principais vertentes da sociologia das profissões por meio dos textos teóricos da disciplina de políticas públicas ministrada pelo professor Cristiano de Jorge, pelo programa de pós-graduação e mestrado em educação da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. A discussão se pauta em reflexões sobre a prática docente com suporte teórico, principalmente nos autores Coelho e Pereira, da Universidade Federal de Minas Gerais, intitulado de Olhar o Magistério no próprio espelho. E aqui temos a referência do texto. Então aqui, pensando, a questão que é o seguinte, pensando na estrutura dos componentes textuais do que acabamos de ler, marque a alternativa que identifica corretamente a tipologia, ou seja, qual é o tipo desse texto. Esse texto aqui é narrativo, com narrador, personagem. Ele até parece que é um pouco narrativo quando ele começa a contar a história ali do magistério, só que parece que tem um narrador, personagem. Na verdade, não, né? Inclusive, aqui já vai nos dando uma dica. Analise, inclusive, as referências. A revista Saber Acadêmico é uma revista acadêmica, então não vai ter um teor ali narrativo, né? Vamos ter depois, daqui a pouco vocês vão ver qual que é o nosso, inclusive, nosso teor. Então, não vai ter um teor narrativo porque não é uma crônica, por exemplo, não é um conto, é um artigo acadêmico.
Então, letra A não pode ser. É uma descrição subjetiva? Ou seja, está descrevendo a história do magistério do ponto de vista mais pessoal, com inclusive primeira pessoa, os pensamentos dele em relação à história do magistério? Também não. Vamos para a próxima. C, narração com narrador observador? Já vimos que narração não é, porque se trata aí de um artigo científico e do meio acadêmico. Então, só pode ser a letra D, é uma dissertação, ou seja, é um texto com defesa de ponto de vista, com argumentação. Então, aqui ele traz, lá o texto traz como que funciona a história do magistério, como que foi mudando com o tempo, por que é importante estudar essa história no meio acadêmico. Então, é uma dissertação com defesa de ponto de vista, argumentação. Agora vamos para a questão 3 deste vídeo. Se você está gostando, já sabe, envia para um colega que vai fazer essa prova agora em julho, como eu já mencionei. Deixa o comentário aqui se você está gostando, como que eu posso melhorar, inclusive, tá bom? Vamos então para a questão 3. Analise os fragmentos textuais seguintes. Então, temos aqui 3 fragmentos. Como, novamente, é um texto um pouco grande, vamos ver o que a banca nos pede. Marque a alternativa que identifica corretamente o gênero de cada fragmento textual. Então, agora é uma questão sobre gênero textual. As 2 primeiras que eu trouxe são questões sobre tipologia, agora eu trouxe uma sobre gênero. E aí, o gênero é. E aí, dentro dessa gama enorme de textos que existem no mundo, esses 3 fragmentos fazem parte de qual desses gêneros? Então, é isso que a banca quer de você. E aqui nós temos A. No rol dos fragmentos descritos, temos 2 que contêm elementos que identificam o gênero expositivo e um injuntivo, ou seja, aquele que traz uma ideia, e aquele que traz para a gente, por exemplo, uma instrução, será que é? B. Entre os fragmentos apresentados, temos exemplos de um injuntivo, que é com instrução, um dissertativo que expõe ali uma ideia, que inclusive subjetivo, que é aquele que é a ideia que o próprio autor traz sobre o que ele acha, inclusive na primeira pessoa, e um dissertativo argumentativo. Será que é um texto com exposição e argumentação para defender essa tese aí exposta? C. Os 3 fragmentos textuais contêm elementos que identificam o gênero descritivo. Será que traz uma descrição? D. Entre os fragmentos apresentados, temos exemplos de narração, injunção e dissertação argumentativa. Será? Ou E. Os 3 fragmentos enunciados contêm elementos que identificam o gênero narrativo. Então, vamos já com esse olhar. Quais são essas características desse texto aqui, né? desses 3 fragmentos apresentados? Vamos lá. 1. A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, texto matriz da obra literária, foi produzida no primeiro momento do romantismo brasileiro, época na qual se vivia uma forte onda de nacionalismo, que se devia ao recente rompimento do Brasil colônia com Portugal. Neste sentido, o poeta trata de demonstrar a aversão aos valores portugueses e ressaltar os valores naturais do Brasil. E aí, expositivo, argumentativo, o quê? 2. Uma mobilização de estudantes universitários pela liberação do uso de xerox de livros em universidades públicas e privadas, lançada em fevereiro último, foi a única iniciativa digna de nota contra uma aberração chamada Associação Brasileira de Direitos Reprográficas, ABDR, representante das editoras que desde 2004 aciona a polícia para dar batidas em bibliotecas e centros acadêmicos ou universitários. Jeremias ficou uma tarde, que aí agora é o 3, e parte da noite trancado no quarto, trabalhando o novo quadro. Mal ouvia a mãe que chamava para comer, para tomar café, que reclamava da vida, gritava com os filhos mais novos, com o marido. Jeremias estava certo de que era o seu melhor trabalho, uma flor abstrata, carregada de riscos e cores que poderia permitir variada leitura. Ele se negava a interpretá-la, preferia senti-la na pele. Então aqui, pelo que a gente já vai lendo ali, até pela fluidez aí da leitura, nós observamos que são textos que trazem aí uma narrativa, uma característica mais narrativa, não é? Principalmente esse daqui de baixo, que deixa mais evidente essa característica. Aqui também sobre a mobilização de estudantes, a primeira que conta sobre a questão da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então vamos observar qual que é a questão que tem essa opção aí, né, que tem essa característica mais de texto narrativo. A letra A não é, o texto não é injuntivo, não traz a instrução. O texto não é dissertativo argumentativo também, no caso, né? 3, 1, 2, 3. Os 3 textos têm características parecidas, então não pode ser a letra B. Letra C
não é um gênero descritivo, é mais, na verdade, narrativo. Letra D, temos narração? Temos narração. Mas temos injunção, que seria, no caso, como eu falei, instrução? Não. Há ali um ponto de vista e argumentos para defender esse ponto de vista? Também não. Então, a opção correta aqui da número 3 do vídeo de hoje é a opção E. Os 3 fragmentos enunciados contêm elementos que identificam o gênero narrativo. Então, ó, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre gênero e tipo. Lembre que o gênero é a gama maior, quantidade enorme que existem de textos. E o tipo são as características desses vários gêneros. E aí a questão é, acontece às vezes de um único gênero ter várias características. Ele não vai ser só descritivo, por exemplo, mas costuma acontecer de uma dessas características se sobressair sobre as outras, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado. Obrigada por me assistir. Eu te espero em um próximo vídeo. Beijo!